Ok, então vamos dar continuidade ao tema que ficamos na última formação. Tínhamos analisado aí 2 parágrafos completos do comentário ao Salmo 119 de Santo Agostinho. Então esse salmo é fantástico, como todo o comentário ao Salmo de Santo Agostinho. Nós aí descobrimos muito bem, né, toda a riqueza do pensamento de Santo Agostinho, sobretudo a sua espiritualidade, o modo como ele lia as Sagradas Escrituras. E nós até agora tínhamos percebido como ele encontra Cristo em cada versículo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Hoje a gente vai encontrar também uma leitura antropológica. Em outras palavras, a Sagrada Escritura sempre nos tem algo para ensinar. A palavra de Deus, ela instrui os nossos passos. Então, muitas vezes, o sentido escriturístico vem edificar a nós, né, pessoas humanas, vem ensinar-nos algo, como viver, mas também, né, esse sentido sempre se desprende desse sentido eclesiológico. Jesus, que é modelo para nós, pois as palavras da Escritura, então, vêm em nosso auxílio, vêm nos ensinar como viver, né, segundo o Evangelho. Então, hoje também vamos continuar aprofundando, enquanto o tempo nos permitir, comentando esse salmo belíssimo, Salmo 119. Então, sem mais delongas, Agostinho, ele continua, e agora ele entra, né, neste versículo. Diz assim: Teu Senhor te interroga, qual será a tua paga, o teu castigo, ó língua enganadora? Então devemos aí nos lembrar que Agostinho, ele tinha falado, né, do Salmo, no versículo anterior, onde o salmista, ele pede uma ajuda de Deus. Ele invoca o Senhor para que o Senhor o proteja. Lembrando, esse cântico das subidas são cânticos de peregrinação, de caminhada, também na vida espiritual. Qual será a tua paga, o teu castigo, ó língua enganadora? Isto é o que tens contra a língua enganadora, que podes opor-lhe. Como te armas contra esta língua, qual será a tua paga, o teu castigo? Interrogou, raciocinando, pois ele mesmo responderá à pergunta. Responde a si mesmo, prosseguindo, aguçadas setas de poderosos com carvões devoradores ou devastadores. Né? Tem as duas versões, Agostinho também vai comentar essa variação, né? Então pode ser um carvão devorador ou um carvão devastador. Então, em outras palavras, Agostinho, ele lê o Salmo, né? Qual será a tua paga, o teu castigo, ó língua enganadora, da qual o salmista pediu a Deus ser protegido, né? No versículo anterior. Então agora vem a resposta. Aguçadas setas de poderosos com carvões devoradores ou devastadores. Né? Lembrando aqui, Agostinho, ele sempre usa uma versão antiga da Bíblia Latina, chamada a Vetus Latina, que é uma versão que nós não temos já acesso. Né? Podemos reconstruir em parte, através dos textos de Santo Agostinho, essa versão da Bíblia Latina antes da tradução de São Jerônimo. Então, nessa tradução de Santo Agostinho, ele lia essas setas, ou seja, flechas, né? Seta aqui significa flecha, flechas aguçadas de poderosos com carvões devoradores, ou em algumas versões, carvões devastadores. Então agora Agostinho vai tentar interpretar o que significa
essas flechas aguçadas, o que significam esses carvões devoradores. Quer digas devoradores ou devastadores, com efeito nos vários códices as versões são diversas. O sentido, porém, é idêntico. Então, embora em alguma versão latina se diga devastador ou devorador, o sentido é o mesmo, né? Lembrando que Agostinho ele preferia usar essa Bíblia Ítala, a Ítala latina, a Vetus latina, Ítala, na versão Ítala, mas existia também a versão africana, a versão afra da Bíblia latina, né? Ele preferia, dizia que era melhor a versão Ítala. Vede, chamam-se carvões devoradores, porque devorando e devastando facilmente levam à desolação. Que carvões são estes? Entenda a vossa caridade primeiro o que significam as setas, né? As flechas. Então, Agostinho, lembram que esse sermão é um sermão que com muitíssima probabilidade Agostinho pregou, né? Ele usou, é um sermão, digamos assim, vivo, né? Que ele usou em alguma pregação. Por isso tem esses vocativos, né? Vossa caridade, era assim como Agostinho chamava o povo de Deus, né? Ele se dirigia ao povo de Deus como vossa caridade, porque de fato em nós cristãos habita, né, a caridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é caridade e os cristãos, nós batizados, recebemos, né, o amor de Deus derramado nos nossos corações. Então Agostinho, e com ele outros padres também na Igreja Latina, no século IV e V, se dirigia aos fiéis com este epíteto, né, de vossa caridade. Então, é a mesma coisa do que estar ali chamando os fiéis, né? Hoje nós dizemos irmãos, irmãs, né? Agostinho dizia a vossa caridade. E vede, vossa caridade, primeiro devemos entender o que significam essas setas, essas flechas. Aguçadas setas de poderosos são as palavras de Deus. Então, essa palavra de Deus é como flecha. E ele vai continuar a explicação. Vamos ver. Diz assim: essas flechas são lançadas e transpassam os corações. Mas quando os corações foram transpassados pelas setas da palavra de Deus, excita-se o amor e não se ocasiona a morte. O Senhor sabe lançar setas de amor, né? Flechas de amor. E ninguém lança flechas de amor de maneira mais bela do que aquele que lança palavras. Ou melhor, traspassa o coração do amante para que seja estimulado. Traspassa para fazê-lo amar. As palavras que proferimos são flechas, são setas. E aqui, Agostinho, ele é muito fino, ele é muito preciso, eu diria até mesmo na observação psicológica da linguagem humana. O mesmo São Tomás de Aquino, ele nos diz, né, que nada é tão convincente para mover alguém ao amor do que as palavras. Então, quando, por exemplo, São Tomás de Aquino diz, né, quando alguém nos fala, abrindo o seu coração, a nossa tendência é amar essa pessoa, né, que abre o seu coração através das palavras. Então, as palavras são como essa flecha que nos podem levar ao amor quando existem essas palavras, né? Porque, diz aqui Agostinho, as palavras traspassam o coração do amante para que seja estimulado, incentivado, né? Traspassa
para fazê-lo amar. As palavras têm essa força de levar a pessoa ao amor. E as palavras de Deus têm essa diferença da palavra humana, que excita em nós o amor e não ocasiona a morte, por se tratar de um amor verdadeiro, o amor de Deus. E diz assim: e os carvões devastadores, o que são eles? Não basta lançar palavras contra a língua enganadora e os lábios iníquos. É pouco empregar apenas palavras. São necessários os exemplos. Os exemplos são carvões devoradores. Vossa caridade receba resumidamente uma explicação acerca da denominação de carvões devoradores. Em primeiro lugar, notai como apresentar exemplos. Então, olha só que interessante a interpretação de Agostinho. Para levar alguém ao amor de Deus, não bastam somente palavras. Não são suficientes as palavras. São importantes. Estimulam o amor no coração. Mas é necessário também o exemplo. Porque a palavra ela fica vazia se não está acompanhada do exemplo para levar a pessoa ao amor de Deus. Por isso, contra essas línguas enganadoras, contra aquelas críticas que o salmista está recebendo, a alma está recebendo, e da qual ela pede proteção, Deus nos dá uma arma muito eficaz, que são as palavras que levam ao amor de Deus, aquela pessoa que nos critica com essa língua venenosa, e ao mesmo tempo o nosso exemplo. De nada adianta, diante das críticas infundadas que nós recebemos, dizer, olha, não é bem assim, veja, você pois deve abrir-se ao amor de Deus, aquela exortação que nós podemos fazer. De nada adianta tudo isso se depois nós não acompanhamos essas palavras com o nosso próprio exemplo. Então, as duas coisas são necessárias para nos proteger dessas línguas enganadoras. As palavras que vão levar os nossos irmãos e irmãs ao amor de Deus e, ao mesmo tempo, também o nosso exemplo de amor para com eles e, sobretudo, para com Deus, nosso Senhor. E Agostinho, então, ele vai continuar. A língua enganadora, por mais enganadora que fosse, nada mais pôde dizer senão o seguinte: não podes fazer isto, é demais para ti empreender tal coisa. Tomaste o preceito evangélico, tens a flecha, a seta, mas ainda não possuis os carvões. É provável que somente as setas nada consigam contra a língua enganadora, mas existem os carvões. Ou seja, aqui veja, Agostinho, ele se coloca na pessoa dessas pessoas, desses acusadores, desses críticos. Ok, tu falas as palavras evangélicas, tens as flechas do poderoso, que é Deus, tem as palavras do evangelho, as palavras de Deus, mas te faltam o exemplo, seguir, viver essas palavras de Deus. Então, sempre quando nós, eu não digo, aqui não é que Agostinho queira nos impedir de usar as palavras da Escritura como a nossa fortaleza, a nossa força. Devemos fazer isso, sem dúvida nenhuma. Mas ao mesmo tempo que nós pregamos as palavras do Evangelho, nós devemos também viver essas palavras, buscar viver.
sabemos que ninguém consegue viver, né, eu diria perfeitamente, as palavras do Evangelho. Quem de nós, né, vive perfeitamente as palavras do Evangelho? Todos nós necessitamos de conversão, estamos a caminho, né, queremos viver cada dia mais o preceito do Evangelho. Mas nem por isso devemos parar, né, de anunciar, de proclamar, de lançar essas flechas da palavra de Deus. E procurar, ao mesmo tempo, sinceramente viver aquilo que nós pregamos. Então, tanto a nossa palavra, sendo sempre essas flechas evangélicas, devem estar também irmanadas desses carvões, que é o exemplo. E Agostinho, então, ele continua. Por exemplo, Deus começa a interrogar-te. Tu não podes. Ou seja, tu não podes. Por que ele pode? Porque o outro pôde. Por acaso és mais delicado do que aquele senador? Então, essas perguntas também Agostinho se fez a si mesmo no início da sua conversão. Ele escutou, né, lendo aquela vida dos santos, a vida, por exemplo, de Mário Vitorino, a conversão, né, de Mário Vitorino, a vida de Santo Antão do deserto, escutando a vida daqueles eremitas da cidade de Tréveres, ele mesmo foi se perguntando, será que eu não posso fazer aquilo que eles puderam? E tantos santos também se converteram assim, né? O mesmo Inácio de Loyola, lendo a vida dos santos, a vida de São Francisco, de outros grandes santos da igreja, disseram, mas será que eu não vou poder aquilo que esses puderam? Né? É que Agostinho coloca exemplo de pessoas até mesmo em cargos públicos. Tinha políticos na época de Santo Agostinho já imbuídos do espírito do Evangelho, né, políticos cristãos, que eram coerentes com a sua fé. Hoje em dia, às vezes é difícil, né, acharmos um político, embora muitos deles sejam batizados, né, tenham o sacramento do batismo, mas vivem longe do Evangelho, porque desde Maquiavel, infelizmente, se tem separado a política, o agir político, daquilo que a pessoa é como cristão. Então, nós devemos ser coerentes sempre. Não é eu sou cristão na igreja, eu sou cristão na minha comunidade paroquial, na minha comunidade religiosa, e depois a minha ação na sociedade, na vida pública, na vida política, é outra coisa. Né? A partir de Maquiavel, se fez uma cisão do que nós somos e daquilo que devemos ser. Ou seja, uma cisão entre o agir individual da pessoa e a sua ação em comunidade, em sociedade. Infelizmente é assim a partir de Maquiavel. Então, antigamente não, a pessoa ela era cristã e vivia em coerência com a sua fé, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista social e, portanto, também político. Então, Agostinho, ele aqui cita o exemplo, né, de pessoas que até mesmo na vida pública romana daquela época, que não era fácil, porque havia também o perigo de idolatria, inclusive, porque ainda estava a política romana antiga cheio de elementos, né, de idolatria, de paganismo. Mesmo a disputa de Santo Ambrósio, por causa da reconstrução do altar da deusa Vitória no Senado romano, né? Então, é um exemplo ainda desse conflito. Embora, já na época de Santo Ambrósio, a religião oficial de Roma era o cristianismo, mas ainda havia esses resquícios de paganismo. Vejam como era difícil. E mesmo assim, havia
né? Pessoas públicas, homens dedicados à política, que viviam com coerência a sua fé cristã. Temos, por exemplo, o poeta Prudêncio. Prudêncio, ele foi, digamos assim, um homem público, ele trabalhou na vida pública, sobretudo aí durante o império de Teodósio. E depois, ao final da vida, ele se retira para viver uma vida mais de oração, de penitência. E aí, quando ele coloca por escrito as suas poesias tão belas que nós, muitas delas ainda hoje usamos na liturgia das horas, né? O poeta Prudêncio. E assim tantos outros homens e mulheres que mantiveram sempre a sua coerência. Então Deus começa a interrogar: tu não podes? Então por que ele pode? Porque o outro pôde antes de ti. Tu és mais fraco, né? Mais delicado do que aquele senador? És mais fraco do que este ou aquele quanto à saúde? És mais débil do que as mulheres, né? Aqui mulheres no sentido que no cristianismo muitas mulheres deram exemplos de fortaleza e de força na sua conversão. E Santo Agostinho está colocando na cara daquele que está vacilando, dizendo: olha quantas mulheres deixaram tudo para seguir a Cristo, né, com tanta fortaleza. Vemos, por exemplo, na vida de Santa Inês, de Santa Águeda, né, tantas jovenzinhas que aguentaram o martírio, né, sofreram o martírio. E Agostinho, aquilo no começo, esses exemplos, né, desses homens e mulheres que abandonaram tudo para seguir a Jesus, foi um ponto decisivo na sua própria conversão. O ajudou a deixar também tudo para seguir a Jesus. Vendo, né, o exemplo, ele que vacilava, né, Agostinho, ele se tinha como alguém sábio, era um professor de retórica, dominava a palavra, etc., e não conseguia dar o passo definitivo a converter-se ao cristianismo. Ele ficava ali titubeando, duvidando, hesitando de dar o passo definitivo à conversão. E vendo, né, quantas pessoas, homens, mulheres, pessoas da vida política, jovenzinhas, davam o seu sim total a Cristo, sem voltar atrás, aceitando inclusive o martírio, pois ele então se decide deixar tudo e entregar também a sua vida a Deus. Aqui também ele faz essas mesmas perguntas. Ricos, frágeis puderam, pobres não podem? Então, até pessoas que estavam acostumadas às riquezas, né, deixaram tudo, deixaram aquela vida opulenta, aquela vida de comodidade para seguir a Jesus num radicalismo evangélico. Quanto mais, né, quem tem pouco ou nada tem, poderá deixar, né, aquele pouco que tem para seguir a Jesus. Mas responde ele outra vez, né, essa alma titubeante diz: eu pequei demais, sou grande pecador. Enumeram-se também aqueles que pecaram muito e amaram tanto mais quanto mais lhes foi perdoado, conforme disse o Evangelho. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Então, aqui Agostinho traz a memória diante dessa objeção, dessa alma titubeante, dizendo: ok, né, mas Santa Águeda, ela se consagrou a Cristo desde a sua infância, né? Santa Inês também, né? Podemos falar nos nossos tempos, Santa Maria Goretti, São Luís Gonzaga, né? Desde muito jovenzinhos, durante a infância ainda se consagraram totalmente a Deus. Eu, porém, sou um pecador. E Agostinho, então, traz à memória esta frase. Provavelmente aqui Agostinho fala da própria experiência,
né? Vendo a vida desses santos, Santo Antão, esses eremitas de Tréveris e tantas outras histórias da vida dos santos, ele se sentia, por um lado, impulsionado a seguir aqueles exemplos, mas por outro ele se encontrava com o próprio pecado. Então, aqui nesse comentário ele traz essa frase do Evangelho: aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Agostinho, ele é ciente de que ele foi perdoado muito, portanto ele foi muito amado, né? Porque Deus lhe perdoou muito, então foi muito amado. Então não tem motivo para não se converter totalmente ao amor de Deus. Tendo sido enumerado tudo isso, e foram nomeados aqueles que puderam assim agir, o opositor recebe uma flecha no coração e ainda por cima recebe carvões devastadores, e assim elimina-se nele a cogitação terrena. O que significa elimina-se? É reduzido à desolação. Ou seja, quando a pessoa que está titubeante perante a sua própria conversão, se ele dá esse passo definitivo ou não. E vejam, nós, né, por mais que em tese, digamos que já estamos convertidos, que estamos no caminho, procurando, na verdade, nos falta sempre esse passo definitivo, né? Por que você não é santo? Ou por que você não é santa? Porque ainda você tem algo ali que você sabe muito bem o que é, que você ainda não quer entregar totalmente a Deus, né? Sempre tem algo ali. Às vezes é algo muito pessoal. O meu egoísmo, esse meu modo de ser, esse meu modo de pensar, que eu ainda estou muito apegado. Ainda não me decidi queimar totalmente esse apego, né? Essa pequena paixão ao qual ainda eu estou ali atado, alguma segurança humana, um ponto de vista humano. Isso me impede de ser realmente santo e entregar tudo para Deus. Agora, quando a pessoa, embora ela diga, olha, eu sou muito pecador, né? Não vou conseguir fazer aquilo que os grandes santos fizeram. Agostinho lhe diz, olha, a quem muito foi perdoado, então foi-lhe mostrado muito amor. Se você caminha para Cristo, se converte, recebe o perdão dos teus pecados pelo sacramento da penitência, significa que Deus lhe mostra muito amor, porque foi perdoado muito. Então, essa pessoa que pensava assim, pensava ainda de um jeito humano, eu sou muito pecador, né? Nunca vou conseguir chegar à santidade por causa dos meus pecados, olha só a minha vida pregressa, olha só como, né, vivi tão afastado de Deus, quanto mal eu fiz. Pois deve se lembrar que aquele que muito foi perdoado, então, foi mostrado também para ele, pois muito amor, muito lhe foi amado. Então, aquele que se dá conta do amor de Deus, que lhe perdoou muito, experimenta essa flecha no coração, porque Deus o amou tanto que o perdoou também. E ao mesmo tempo experimenta esses carvões devastadores. Aqui Agostinho explica que esses carvões são aqueles que eliminam todo pensamento terreno. Então a pessoa é reduzida à desolação. A desolação é algo que Deus permite que a alma experimente muitas vezes em vista do seu crescimento espiritual, né? A desolação
não é algo ruim. A desolação é algo bom quando sabe a alma aproveitar-se bem das desolações. Muitas vezes Deus nos fala mais pelas desolações do que pelas consolações. Nas consolações, muitas vezes nos enganamos, porque quando somos consolados, no momento de oração, é difícil discernir se aquela consolação veio de Deus, veio de nós mesmos, de um alto pensamento, de um alto engano, do nosso sentimento, ou inclusive às vezes pode ter vindo até mesmo do inimigo uma consolação para nos tirar do caminho. Então, às vezes, o discernimento das consolações são difíceis. Enquanto que muitas vezes a desolação nos fala muito mais e nos leva a maior santidade quando nós sabemos ler bem as desolações. Vou citar um exemplo. Imagine uma pessoa que se decide seguir a Deus, converter-se, e de repente, nessa decisão firme que ela toma de seguir a Deus, de ter uma vida de oração, de crescer em santidade, de viver a caridade para com o próximo, ela vai caminhando, e vai experimentando muitas consolações, muitas graças, muitas bênçãos, e ela começa a organizar a própria vida espiritual. Ela reza, ela já foge do pecado mortal como se fosse fugir da peste, da pandemia, A pessoa foge, ela evita todo tipo de pecado mortal, tem uma vida de oração regular, é generosa com Deus, é generosa com o próximo, serve o próximo. Mas, quem de nós está totalmente isento daquela sutileza dos apegos mundanos, do nosso próprio egoísmo, da nossa própria vaidade, do desejo de aplausos. Então, muitas vezes, Deus permite alguma desolação no bem que nós fazemos. Até mesmo pode vir na oração, pode vir numa ação boa que nós fazemos, na qual a gente deixa já de experimentar aquela consolação, aquele alívio. Ao contrário, pode ser que a gente experimente até o movimento contrário àquela ação. Então, imaginemos uma pessoa que progredia na oração e experimentava muitos consolos, até mesmo lágrimas, etc. E de repente, assim do nada, sem culpa, porque às vezes é culpa nossa, A gente deixa de experimentar as coisas porque vivemos na dispersão, não cuidamos bem os nossos sentidos internos e externos, então nos lançamos às distrações, Vivemos muito no frenesi de músicas, não sabemos guardar bem o nosso coração, então, bom, aí alguma desolação a gente vai experimentar por própria culpa, Mas digamos que sem nenhuma culpa nossa, a pessoa vai à oração e não consegue mais rezar. Se encontra como que com uma barreira diante de Deus, como se Deus tivesse colocado uma barreira entre a alma e Deus. Pode acontecer alguma vez que essas desolações Deus permita para purificar a alma, até mesmo das próprias consolações, dos apegos, Talvez aquela pessoa está mais buscando a Deus pelos benefícios que Deus dá do que pelo próprio Deus. Então Deus pode permitir em alguns momentos essas desolações. E a alma fica desolada, ela fica quase sem chão para que ela caminhe na fé. Caminhe para Deus somente. Não fique apegados nos benefícios, nas coisas, naquilo que ela está sentindo, mas que ela caminhe diretamente a Deus.
E por isso esses carvões queimam tudo, todos esses apegos, né? Agostinho, ele tinha muitas seguranças. Era o estudo. Né? O estudo é algo ruim? Não, de jeito nenhum. Né? É algo bom. Ele dava aulas de retórica, ser professor é algo ruim? Não, é algo muito bom. Né? É um gesto de caridade ensinar aquele que não sabe, é uma obra de misericórdia espiritual. Né? Mas pode ser que às vezes o coração fique mais apegado nessa obra do que em Deus. Né? Então, esses carvões queimam tudo isso, levam, reduzem a desolação àquela alma diante de Deus. E continua então Agostinho explicando. Existiam nele árvores más, frondosas, muitos pensamentos carnais, muitos amores mundanos são queimados pelos carvões devoradores para que se purifique o lugar desolado e nesse terreno limpo Deus levante o seu edifício. Ali o diabo arruinara tudo, ali se edifica Cristo. Pois enquanto o diabo ali permanece, Cristo não pode ser ali edificado. Atingem-no os carvões desoladores e derrubam o que fora mal edificado, e no local limpo levanta-se a estrutura da felicidade perpétua. Né? Vejam que às vezes coisas boas, não é que a gente tem que deixar de fazer coisas boas, até mesmo coisas santas. Muitas vezes nos apegamos a essas coisas santas e nos esquecemos dos santos, que é Deus. Né? Então, enquanto a gente não se purifica totalmente, não conseguimos avançar na vida de santidade. Por isso, é importante sempre, né, reorientar as nossas intenções a Deus nosso Senhor. Pedir que Ele purifique as nossas intenções. Não deixar de fazer o bem, né? Embora as nossas intenções nem sempre sejam totalmente, né, desinteressadas, puras. Algo, né, de vaidade, de amor próprio, sempre nós temos nas nossas obras. Né? Nem por isso a gente deve deixar de fazê-las. Né? Mas faz parte também da nossa caminhada ir corrigindo o nosso coração. Né? Pedindo a Deus que envie esses carvões ao nosso coração, porque quando nós fazemos o bem, que nós o façamos por Deus, não para receber aplausos, né? Não para sermos reconhecidos, mas nem por isso, repito, né, devemos deixar de fazer o bem. Porque tem algumas pessoas que dizem, não, enquanto eu não tiver uma intenção pura, totalmente santa naquilo que eu fizer, não vou fazer o bem. Porque senão é ser hipócrita, né? Pois então, meu filho, minha filha, né, você nunca vai fazer o bem, se você pensar assim, né? Porque o coração humano está ferido pelo pecado. Sempre no bem que a gente faz, às vezes ali, né, vem algo de orgulho, vem algo de amor próprio, mas nem por isso a gente deve se cansar de fazer o bem. Continuar fazendo o bem e pedindo a Deus que Ele purifique as nossas intenções, né? Que nós saibamos, inclusive, dirigir a Deus os aplausos que nós recebemos, né? Os parabéns, as felicitações, porque é aí a nossa felicidade perpétua, é Deus, não é aquela felicitação, aquele aplauso em si mesmo. E o seguinte parágrafo vai dizer assim, né? Continua Agostinho. Observai então por que são denominados carvões. Efetivamente, os que se convertem ao Senhor, de mortos que estavam, ressuscitam. Quanto aos carvões que se acendem, antes de serem acesos, estavam apagados.
Carvões apagados são os mortos. Ao arderem, chamam-se vivos. Como exemplo, muitos malvados convertidos para o Senhor são chamados carvões. Escuta as exclamações dos homens. Eu o conheci. Era um ébrio, né? Era um bêbado, um criminoso, um frequentador do circo ou do anfiteatro, um fraudulento. Agora, como serve a Deus? Como se tornou inócuo, né? Inócuo significa inofensivo, né? Bondoso. Então, quantos exemplos nós vemos assim? De conversão sincera, né? E é bonito ver esses exemplos de conversão, de pessoas que tinham uma vida pecaminosa e agora vivem numa grande pureza. E finalmente diz assim: não te espantes, é um carvão. Alegra-te por verificares que estás vivo, que está vivo aquele que choravas como um morto. Mas quando louvas enquanto vive, se sabes louvar, aproxima o carvão morto para que ele se acenda. Isto é, a qualquer que ainda está lento para seguir a Deus, aplica-lhe o carvão que estava apagado e tenha a flecha da palavra de Deus e o carvão devorador, para que vás ao encontro dos lábios iníquos e da língua enganadora. Então, essa língua enganadora sempre quer nos afastar, sem dúvida nenhuma, da conversão. E essa língua enganadora muitas vezes está dentro do nosso próprio coração. Ou seja, são esses sofismas que muitas vezes vêm à nossa mente, ao nosso coração, para que nós não nos convertamos totalmente. Falar, se eu tivesse nascido na época de Santo Agostinho, aí sim eu seria santo. Se eu tivesse vivido na época de São Francisco, aí sim eu seria santo. Mas hoje não dá. Hoje, padre, tem a internet, tem a televisão, né? Tem os meios de comunicação. Não dá, né? No nosso tempo, não dá para ser santo. Isso é uma língua enganadora que está tentando te enganar, da qual você tem que pedir a Deus que te livre. Quantos sofismas nós fazemos, né, para realmente nos impedir a caminhada na conversão? Eu não sou, né? Eu não tenho tal responsabilidade na minha comunidade, né? Eu não tenho tal cargo, ou não tenho tal coisa, né? Não compete a mim. Tantos subterfúgios que nós vamos colocando para não caminhar na santidade. É uma língua enganadora que nasce às vezes no nosso próprio coração. E devemos estar muito atentos, né? Como se purifica desta língua enganadora? Através das flechas da palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Agostinho aqui colocou uma dessas flechas, Lucas 7, né? Diz, aquele que muito foi perdoado, foi-lhe também manifestado muito amor. Significa que Deus o ama muito. Portanto, não tem subterfúgios, não tem desculpa para não converter-se totalmente a Deus, né? E depois esses carvões incandescentes que vão purificar esses pensamentos carnais, esses pensamentos mundanos, né? Então, Agostinho, nesse parágrafo, nos vai falar dessas duas coisas precisamente, né? O que significa a flecha, que significa o carvão, né? E nós precisamos das duas coisas, da palavra de Deus e desses exemplos. A vida dos santos, os exemplos dos santos,
é aquilo que é mais eficaz para a nossa conversão, unida sempre à palavra de Deus, né? Se você medita na palavra de Deus, se você quando pensa, quando fala, em vez de usar as tuas próprias palavras, os teus próprios pensamentos, você consulta antes a palavra de Deus, né? E busca como viveram os santos, ou seja, esses carvões. Com certeza aí nós temos, né? Você tem uma grande fortaleza para caminhar pela santidade. Então, nós devemos então buscar essas duas coisas. Aqui Agostinho ele nos dá a dica como ele mesmo se santificou, através dessas flechas da palavra de Deus que queimam o seu coração, que ferem no profundo o seu coração, e esses carvões que vão purificando esses pensamentos enganosos, né? Esses sofismas que tantas vezes a gente coloca para a gente continuar na nossa própria mediocridade. Falar, né? O que vão pensar, né, se eu começar agora a ser santo, santa, né? As irmãs, os irmãos vão começar a dizer, olha, né, como, né? Olha só, ela agora está caminhando para a santidade, né? O que vão pensar de mim? Isso daí é uma língua enganadora, né? Que nasce no nosso próprio coração, da qual nós devemos estar muito atentos e tomar muito cuidado, né? Porque não são pensamentos de Deus, não são pensamentos do Evangelho. Então, fere o teu coração com as palavras da Escritura, como o coração de Agostinho foi ferido também, e depois queima esses pensamentos, esses sofismas, esses pretextos com a vida dos santos, com a própria vida de Agostinho, né? Para que você também possa crescer cada dia em santidade.